Mas os jogadores precisam ter uma resposta melhor, os jogadores conseguiriam, dava para fazer coisa melhor, e mais uma vez você toma um gol voltando do intervalo. Eu acho que é meio surreal isso. Se eu não me engano, é o 5º gol tomado assim. Volta do intervalo, 1 minuto, 2 minutos, toma um gol. Eu não sei se os caras desconcentram no vestiário, se perde aquecimento, o que eles fazem no vestiário, mas eu acho inconcebível. Uma vez, está tudo bem, acontece. 3, 4, 5 gols voltando do intervalo, isso para mim é uma aberração, sinceramente. E o Corinthians é justo, é uma eliminação justa. E se ele tivesse classificado, se o gol do Cali não sai, teria sido uma classificação culposa, aquela que você não tem interesse de classificar. Era assim que eu ia classificar essa passagem de fase do Corinthians como uma classificação culposa quando você faz de tudo para não conseguir e você acaba conseguindo. Então, para mim, o gol do Cali faz justiça. O Cali lutou muito mais por essa vaga, jogou com o time titular todos os jogos, a torcida veio no número absurdo para a Argentina, para o Brasil, os caras querendo muito essa Copa, e o Corinthians não queria, transpareceu que em nenhum momento fez questão de focar da maneira que era para ter focado, sobretudo por ter caído da pré-Libertadores. Eu acho que ali viraria até mais obrigação. E aí foi um vexame muito grande do Corinthians não ter conseguido nem empatar, para finalizar, com 9 reservas do Huracan. Como eles têm a final domingo, 9 reservas. E você não conseguir nem empatar, se você não ganhasse, empatou, mas tomar gol. O Ábila, que estava lá no atacante, eu tô acima do peso, o Ábila deve estar 3 vezes acima do peso. É inacreditável um jogador profissional estar naquela condição, e o homem deu trabalho ali, encheu o saco e tal. Esse era o Huracan que entrou em campo. E só uma curiosidade, durante pré-jogo, intervalo e durante o jogo, as músicas todas da torcida do Huracan era simplesmente: domingo tem final, vamos ser campeão, põe Gauevo, põe vontade, domingo tem final, domingo tem final. Cara, as músicas todas durante o jogo só citavam a decisão do final de semana, com recados para os jogadores, mostrando a importância da final e de ser campeão. Então, esse era o clima que o Corinthians pegou. Sequer um torcedor preocupado com o jogo do próprio Corinthians tivesse empatado, perdido, para eles não mudava nada. E o Corinthians conseguiu a proeza de sequer empatar com 9 reservas do Huracan, um vexame sem dúvida nenhuma. Olha, 2 coisas aqui, quero passar a bola para o Arnaldo e pro Massini, mas, como diz o Arnaldo, né, o cheiro da grama. O Vessone estava lá. As coisas que o Vessone traz de lá, dos caras irem para a torcida e sai o gol do Cali, a torcida vai, e da torcida do Huracan, que estava lá pensando no jogo de domingo, não estava nem aí pro jogo de ontem, e aconteceu o que aconteceu. Massa, quero te ouvir, e aí aprofundar um pouco a questão, para além do jogo de ontem. Por que o Corinthians tem uma questão... em resumo, por que o Corinthians é tão diferente dos seus outros rivais paulistas em competições internacionais? Basta ver, o Corinthians, na história dele, chegou em uma final de Libertadores. Ganhou. Os outros chegaram em várias. O São Paulo chegou em várias, o Palmeiras chegou em várias, o Santos é bicampeão, enfim. Assim, eu vou fazer um recorte de momento, né, dos últimos anos do Corinthians, que tem a ver com seus dirigentes, né? Os dirigentes do Corinthians apequenam o Corinthians, jogam o Corinthians para baixo, joga para um lugar para baixo. E uma parte muito grande dos seus torcedores aceitam isso. Essa aceitação, o Corinthians é assim, o Corinthians tudo bem, a gente sofre, a gente leva isso. Cara, não basta... Pega um binóculo para olhar para Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, esquece o Palmeiras, que é rival local. Vamos pegar o Flamengo, né? O Corinthians tinha que rivalizar com o Flamengo. Se a espanholização tão decantada por vocês estivesse em voga, ela teria Corinthians e Flamengo pelo poderio de torcida, econômico e tal. E eu fico abismado como o Corinthians não pode ter o mesmo rendimento que teve o Fluminense, que tem 1/5 do orçamento do Corinthians. Ou do Atlético Paranaense, que ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana.
recentemente. E do São Paulo, que tem, cara, arrecada, se for pegar na questão financeira, quase um pouco mais da metade do que o Corinthians arrecada, que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o título nacional, né? E fica essa coisa nanica, né? De dizer, puxa vida, sacrificamos a Libertadores para ganhar o estadual. Esse tipo de mentalidade é que leva o Corinthians para o lugar onde está. É esse tipo de olhar que leva o Corinthians para o lugar onde está. Nas páginas policiais, no seu conselho deliberativo, nos anos de renovação e transparência, kkk, né? E para este momento que estamos vivendo. Gente, o Corinthians foi eliminado, serve de consolo para um time que está na final do Campeonato Argentino e que sabemos que o Campeonato Argentino não é mais o mesmo há muito tempo. Há muito tempo. A falta de competitividade na Argentina é grande. Se o Corinthians tivesse perdido o jogo para o Boca, para o River, até para o São Lourenço, sabe? Para o Racing, para o Independiente. Mas, gente, o Corinthians perdeu os 2 jogos para o... Cara, perdeu os 2 jogos por um time completamente inexpressivo, o Huracan. Completamente inexpressivo. Que tem, como disse o Vessa, um centroavante gordício. É gordo. Então, isso vai normalizando, vai entrando numa vala do normal, do comum, né? É como se o Corinthians fizesse voto de pobreza. E sabemos que não é assim. O Corinthians é extremamente rico nos recursos que arrecada, na força que tem a sua torcida. E é um apequenamento assustador, a ponto de se comentar que não vai ter jeito, que é possível que o Corinthians saia do Profut, não tenha o dinheiro para pagar as questões ligadas ao Profut, tem uma punição gigantesca, a ponto da gente imaginar que um clube desse possa ser vendido. É inacreditável. Para mim, é muito inacreditável e assustador. Assustador. É muito assustador o que o Corinthians passa e não dá para normalizar, não dá para achar que, poxa, Vessa, desculpa, meu amigo, o Corinthians veio do pote 4, e daí? O Corinthians estava na Libertadores, os outros times estavam na Sul-Americana, ou seja, fizeram campanhas piores que o Corinthians. Isso é o Corinthians, cara. O Corinthians foi eliminado pelo Barcelona. Pô, mas é o Barcelona. O Barcelona ficou em último lugar no seu grupo. Exatamente. Entendeu? Então, cara, é um movimento para se apequenar. Olha, poucas vezes eu vi de um clube, sabe? Aliás, poucas vezes não, eu já vi no meu clube, por exemplo. Já passei por isso, certo? E isso vai ano a ano, e vai indo, e vai seguindo. Não, tá tudo bem, vamos aqui, tá tudo certo. Ganhamos aqui um paulista, vamos aqui. Chegamos numa final de Copa do Brasil, a bola bateu na trave, não entrou. Aí depois o treinador fala que está com a sogra, quer ir embora ver a sogra, e depois se descobre que não é isso. E uma série de fatos, de acontecimentos lamentáveis que levam esse clube às páginas policiais. Esse é o Corinthians, cara, de Vicente Mateus, grande Vicente Mateus, que só punha dinheiro no Corinthians, nunca tirou um centavo do Corinthians, de tanta gente abnegada, de um sujeito que um dia disse que o Corinthians ia jogar a Champions League. Pois é. Teve a pachorra de dizer isso, né? Então, eu quero entender para onde vai, qual é o fundo, né? Qual é o fundo? Mas o Campeonato Brasileiro não dá, porque só um ganha mesmo. Então você fica lá em 9º, 10º, 8º. Eu fico imaginando se Palmeiras e Flamengo, com o investimento que tem, ficassem em 9º, em 10º. O que seria? Entendeu? Quando você compara o Corinthians com o São Paulo, o Corinthians perde de longe. Mas de longe para o São Paulo. De longe, mas de longe. Tá? Mesmo o São Paulo passando também por tudo que está passando e com dificuldade financeira, mas é um clube que se mobiliza para a Libertadores com 11 desfalques. Vai lá, ganha o jogo, no sacrifício, suado. Né? Não se trata de desempenho, mas é o primeiro colocado do grupo dele.
sabe? E não dá para eu falar assim, mas o grupo é fácil. Não é, porque eu passei por isso em várias Libertadores que meu time passou e passou bem, e a galera falava, grupo fácil, Barcelona, né? Esse time é porcaria. Ganhar do Del Valle lá na altitude, Del Valle, que é o Del Valle. Né? Então, valorizar uma coisa e desvalorizar outra. O Corinthians ficou em terceiro lugar num grupo que tinha o Huracan, o América de Cali e um time uruguaio semi-amador, gente. Por favor. Não dá absolutamente para normalizar isso, achar que isso é assim mesmo. Não é possível achar que é assim mesmo, cara. O Corinthians é muito grande, gente. Vocês têm ideia? Gente, vocês têm ideia? Nós estamos falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quantas vezes nós vimos o Brasil parar? Quantas vezes nós vimos essa torcida carregar o time nas costas e continua carregando? E mesmo assim, a instituição, os jogadores não se mobilizam. Pode mudar o treinador, não importa. O Corinthians foi eliminado da Libertadores com outro treinador. Sim.